em mais uma aula do Instituto Fastef com os nossos alunos espalhados por todo o Brasil. Está conosco ao vivo aí a Priscila, o Jean, o Ronaldo, a Mônica, a Edivânia, o Márcio, o Antônio Marcos, a Jaqueline, e daqui a pouco outros alunos estarão chegando aqui para a nossa aula de número 2 de soteriologia, a doutrina da salvação. Toda aula eu faço uma recapitulação da aula anterior. Na aula anterior, que foi a número 1, inclusive se você não assistiu, tá lá no seu portal de aluno gravada, editada, você pode ver e rever quantas vezes for necessária essa aula de número 1. Basicamente, nós conceituamos o que é soteriologia, explicamos a etimologia da palavra, o significado, a doutrina da salvação. Terminamos falando aí sobre a importância de nós estudarmos a soteriologia, né? Eu até brinquei falando que quem nasce em Salvador, capital da Bahia, é soteropolitano, porque vem da mesma raiz, né? A mesma palavra. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 2, que para mim é uma das aulas mais importantes desse módulo. Se você puder, durante essa semana, fazer um exercício de rever essa aula, reveja. Mesmo você que está ao vivo comigo aqui, que você possa assistir 1, 2, 3 vezes essa aula, porque hoje nós vamos falar sobre o processo da salvação. No que consiste a salvação? O que uma pessoa ela tem que fazer para ser salva? Hoje nós vamos falar de todas as nuances. Eu vou explorar aqui bastantes textos bíblicos e eu espero que nessa aula, que na minha opinião é a mais importante de soteriologia, que você esteja preparado para entender o processo da salvação. Em primeiro lugar, a salvação ela começa com a restauração ou a regeneração do ser humano. O ser humano ele precisa ser restaurado, o ser humano ele precisa ser regenerado. O que é isso, professor? Isso é uma nova criação. Isso é o novo nascimento que Jesus conversou com Nicodemos, lá em João, capítulo de número 3. Um novo nascimento não carnal, um novo nascimento espiritual, que é realizado pelo Espírito Santo. Nós, quando recebemos Jesus, quando a salvação ela entra na nossa vida, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, e nós estudamos isso em pneumatologia, quem não estudou, vai chegar esse módulo para você. A partir desse momento, começa uma fase de restauração na nossa vida. Começa uma fase de regeneração. E nós temos um texto bíblico muito importante que fala sobre isso. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, eu estou em Cristo, você está em Cristo, nova criatura é, nós já somos novas criaturas. As coisas velhas, elas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Geralmente o passado, ele tem um significado de coisas velhas, coisas ultrapassadas. Eu acho que ninguém quer ter um celular obsoleto, um celular daqueles primeiros, quando saíram lá no final da década de 90, início dos anos 2000, aquele celular
chamado tijolão. Eu acho que ninguém quer voltar para os anos 2000 para usar aquilo. Porque quanto mais a tecnologia ela vai avançando, mais a gente vai querendo coisas modernas. Hoje o celular ele é relógio, ele é calculadora, ele é previsão do tempo, ele pode ser um livro digital, um e-book, ele pode ser tantas coisas, ele tem tantas funções. Então, ele é uma carteira. As pessoas podem fazer pagamentos com o celular, seja no débito, seja no crédito. Então, quanto mais você tiver condição de ter um celular mais tecnológico, você vai querer. É uma coisa nova. Da mesma maneira, o processo de restauração. Da mesma maneira, o processo de regeneração. Nós queremos viver o novo de Deus. Nós queremos viver uma nova etapa da nossa vida. Nós queremos entender a nossa nova identidade. Nós queremos entender quais as atitudes que o cristão deve ter, o nosso novo propósito, o nosso papel na família de Deus. Tudo isso está no bojo do início do processo da salvação, que se chama restauração, que se chama regeneração. E o que nós vamos enfatizar nesse primeiro momento? Nós vamos enfatizar que o ser humano é um ser espiritualmente morto por causa do pecado de Adão. E que esse ser humano espiritualmente morto, neste processo que se inicia com restauração ou regeneração, ele vai receber uma nova vida através de Jesus, através do novo e vivo caminho, através do Filho de Deus e da sua obra gloriosa, poderosa, aquilo que ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Então, o processo da salvação começa com regeneração ou restauração. São sinônimos. Em segundo lugar, eu queria ler ainda o texto de Tito, antes da gente ir mesmo para o segundo momento. Não é pelas obras de justiça que houvemos feito, mas segundo a misericórdia que nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, o primeiro momento, em primeiro lugar, como diz aqui Tito, não é pelas nossas obras, não é por aquilo que fazemos, uma meritocracia, mas é por aquilo que Deus fez através de Jesus e do Espírito Santo. A nossa regeneração, a nossa restauração. O segundo momento é o momento da conversão, porque Deus, ele vai te dar a oportunidade de uma nova vida, te dar a oportunidade de um novo caminho, de um novo propósito, de uma nova identidade, mas existem pessoas que jogam fora tudo isso porque elas não se converteram de verdade. E o que é a conversão, professor? É a resposta humana à regeneração, que envolve arrependimento dos pecados e fé em Cristo. Eu achei que era o inverso. Eu achei que primeiro a pessoa se convertia para depois a pessoa ser restaurada. Não, não, não. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis muitos frutos. A conversão ela acontece em resposta à regeneração, à obra do Calvário, e ela envolve o nosso passo. Qual é o nosso passo? Arrependimento e fé.
Foi justamente isso que João Batista ele pregava no deserto. João Batista falava muito, a pregação era muito explícita, eloquente sobre a fé e o arrependimento, que são duas condições para a salvação. Marcos capítulo 1, versículo de número 15, vai dizer assim: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O que uma pessoa precisa para ser salva? A priori, se arrepender dos seus pecados. Em segundo lugar, crer no evangelho, ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esse processo de conversão, que é uma resposta da restauração, de regeneração, ele enfatiza que o ser humano agora se volta voluntariamente para Deus. Eu pensei que fosse uma predestinação. Não. Nós acreditamos que essa conversão ela é voluntária, principalmente os pentecostais. Eles acreditam que existe um passo que o homem deve dar em direção a Deus. Chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós outros. Principalmente os arminianos, eles acreditam num livre-arbítrio. Então, se eu quero Jesus, ele entra na minha vida. Ele está à porta, ele bate. Se alguém ouvir ele batendo e abrir a porta, ele vai entrar, ele vai cear, e nós juntamente com ele. Esse processo de conversão diz que o homem voluntariamente se rende a Deus. Voluntariamente abre mão da sua vida errada, do seu passado negro e busca uma nova vida em Cristo. Em terceiro lugar, nesse processo que nós estamos vendo hoje da salvação, nós temos a adoção ou a filiação, são sinônimos. O que é isso, professor? É o ato de que Deus nos torna seus filhos espirituais, com todos os direitos e todos os privilégios. Somos filhos legítimos? Não. Nós fomos enxertados na videira. O único filho legítimo de Deus é Jesus, porque ele é obra e graça do Espírito Santo, é o unigênito do Pai. E nós somos filhos adotivos. Nós recebemos uma filiação como sacerdócio espiritual, como filhos espirituais. Mas o filho adotivo, ele tem os mesmos direitos? Claro que sim. Eu tenho 2 filhos, Gabriel e Eduardinho. A maioria dos alunos aí conhecem os 2. Um está terminando a faculdade de farmácia com 22 anos, o outro está no 2º período de medicina, vai fazer 19 anos agora, domingo. Os 2 filhos são filhos genéticos. Eles nasceram da mesma mãe, a minha esposa. Mas digamos que amanhã ou depois, eu e ela tenhamos o desejo de adotar um terceiro filho. A gente não teve filha, mulher, menina, a gente conversa, a gente entra na fila da adoção, tem tantas crianças aí precisando de um lar, e aí o Senhor Deus nos concede a grande vitória de sermos pais adotivos, o grande privilégio de sermos pais
de uma menina, já que aqui em casa só nasce homem. Gente, essa menina que nós adotarmos, ela vai ter os mesmos direitos. Ela vai ter os mesmos privilégios. Se eu, graças a Deus, conseguir pagar com muito esforço, com muito trabalho, ainda estou pagando uma faculdade para Eduardinho, ela também vai ter a sua oportunidade de ir para a faculdade e fazer os seus estudos. Se ela quiser ser médica, se ela quiser ser enfermeira, se ela quiser ser psicanalista, se ela quiser ser professora, igual o pai, né? Se ela quiser ser veterinária, advogada, farmacêutica, ela vai ter os mesmos direitos. É assim que aconteceu com cada um de nós, nessa filiação, nessa adoção. João capítulo 1, versículo 12, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, se alguém ousar falar para vocês que vocês não merecem, que vocês não são filhos de Deus, você coloca esse texto aqui na mesa. Todos quanto receberam Jesus, ele nos tornou filhos de Deus. Sabe por quê? Porque essa adoção, porque essa filiação, ela enfatiza a intimidade e a herança que nós temos com o Pai. A intimidade e a herança que nós temos com Deus. E isso é um grande privilégio, isso é uma grande honra. Hoje, quando eu acordei de manhã, eu abri os meus olhos e eu disse: Deus, muito obrigado por mais um dia. Que privilégio ser teu filho. Que privilégio ser o teu adorador. Que privilégio ter conhecido Jesus, aceitado a Cristo. Num mundo onde existem tantas pessoas que estão perdidas, nós temos esse grande privilégio. Número 4, dentro do processo da salvação que nós estamos falando hoje, na aula 2, justificação. O que é isso? É uma absolvição da pena, uma extinção da culpa. É a declaração legal de Deus de que o pecador é inocente, o pecador é justo, com base na obra de Jesus Cristo. O que é a justificação, professor? É a extinção de toda a culpa, de todo débito. Sabe aquela fatura que era contra mim e a tua vida? Sabe aquele débito que nós tínhamos, que não haveria meio de pagar? Jesus, ele riscou a cédula. Jesus, ele anulou completamente a nossa dívida. E hoje, se nós estamos aqui livres da condenação, da culpa, do pecado, isso se chama justificação. Ele morreu na cruz para nos justificar. Ele morreu na cruz para nos salvar. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabia que o mundo mais anseia, o que as pessoas mais desejam no mundo é um pouquinho de paz? Tem gente que tem muito dinheiro, turma. Tem pessoas que são milionárias,
bilionárias, trilionárias, mas eles não têm nenhum minuto de paz. Nós fomos justificados pela fé. E nós temos essa paz que excede todo entendimento. Não tem coisa melhor do que você à noite deitar, colocar a cabeça no travesseiro e poder dormir em paz, dormir tranquilo. Eu, graças a Deus, nos últimos dias, eu estou dormindo tranquilo, que é uma maravilha. Às vezes eu durmo aí 11 da noite, máximo meia-noite eu já estou indo dormir. E vou até o outro dia, até 7, até 8 da manhã. Gente, nós fomos justificados, não há culpa. Hoje nós podemos ter a nossa consciência tranquila. Ah, mas se alguém me chamar de pecador, eu vou dizer, eu era sim um pecador. Mas o Senhor Jesus, lá na cruz, ele me salvou, ele me amou. A justificação, ela enfatiza a obra de Cristo que foi imputada ao crente pela fé. Deveria ser eu o pagador da dívida, mas alguém morreu, uma morte substitutiva. Alguém morreu, uma obra substitutiva, fez uma obra substitutiva e que foi imputada a nós. Alguém morreu em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas machucaduras nós fomos sarados, curados fisicamente, curados emocionalmente e curados espiritualmente. Receba a cura e durma tranquilo, durma em paz. Você foi perdoado. Em quinto lugar, nós temos a reconciliação. Estamos falando do processo de salvação. A reconciliação, ela é o restabelecimento da comunhão entre Deus e o homem, entre Deus e você, entre Deus e eu, que havia sido rompida pelo pecado original de Adão. Isto é, o reatamento das relações pessoais. Lembra que todas as tardes Deus gostava de conversar com Adão lá no Éden? Isso foi perdido, isso foi quebrado. Antes interrompidas pela inimizade e o estabelecimento hoje por uma paz duradoura, por uma paz que excede todo entendimento. Então nós fomos reconciliados com Deus, reconciliados pela palavra. Inclusive o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o nosso ministério é um ministério de reconciliação. Se nós somos de fato cristãos, não tem por que a gente viver em guerra com ninguém. Não tem por que a gente viver em pé de guerra com a sogra, com o marido, com o filho, com o vizinho. Ah, professor, é porque o senhor não conhece o meu povo. Se o senhor conhecesse o meu povo, o senhor ia ver o que é bom. Gente, nós somos reconciliados. E se Deus nos reconciliou mediante os nossos pecados, hoje a gente tem que fazer o mesmo e reconciliar quem precisa de perdão. Você sabia que o amor de Deus é incondicional, mas o perdão é condicional? Ah, como assim? Da mesma maneira que você perdoar, você será perdoado. Com a mesma medida. Ah, eu não consigo perdoar. Então você não será perdoado. Ah, eu vou levar essa mágoa, essa raiva para o meu túmulo. Não faz isso não. A grande maioria das pessoas que morrem com câncer
Nós estudamos isso na psicanálise o mês retrasado. Os alunos de psicanálise estudaram isso. A grande maioria das pessoas que morrem com câncer é porque tinham mágoas, é porque tinha raiva, é porque tinha ódio no coração. E aquilo produziu um câncer na vida dela que acabou abreviando a sua vida. Nós fomos reconciliados, nós fomos perdoados. Olha o que o texto de Romanos 5,10 ele fala. Porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não há mais culpa. Tire toda a culpabilidade do seu coração. Sabe quem é o acusador? Sabe quem é aquele que fica lembrando os nossos pecados, não para você se arrepender e nunca mais praticar, mas aquele que fica apontando o dedão, sabe quem é? É o inimigo. Nós não podemos cair na conversa do inimigo, na sugestão do inimigo, como Eva caiu. Quando alguém vier te acusar de alguma coisa, lembre-se, eu fui perdoado, eu fui reconciliado. A reconciliação, ela enfatiza que o bom relacionamento com Deus é restaurado. Nós precisamos buscar isso, turma. Um pai, ele quer abraçar os seus filhos, como você está vendo aí na ilustração que eu coloquei. Deus é um Deus relacional. Ele quer se relacionar comigo e com você. Quando? Domingo, quando eu vou na igreja? Não, é pouco. Todos os dias. Pega a sua Bíblia, medita, faz o seu devocional, suas orações. Começa a ouvir uma mensagem, pode ser até uma mensagem pelo YouTube. Eu estou com um projeto agora de fazer alguns estudos que são devocionais. O primeiro que eu vou fazer vai ser sobre as mutualidades, né? A Bíblia fala de 52 mutualidades, uns aos outros. Perdoar uns aos outros, aceitar uns aos outros, ensinar uns aos outros, exortar uns aos outros. São 52 mutualidades. E eu quero fazer alguns devocionais, vou deixar gravado e eu vou colocar lá no meu canal do YouTube para que pelo menos todos os dias você possa ter uma palavra. Eu vou tirar aí algum tempo, não sei da onde, mas eu vou começar a gravar esses devocionais para que você possa também, além do curso, que é muito bom, mas que você possa ter também todos os dias uma palavra de Deus para começar o dia, para seguir na jornada, para você se fortalecer diariamente. Então esse é um projeto, depois vocês me cobrem aí, porque vai ser muito importante. Em sexto lugar, nós temos a santificação. No processo de salvação, nós temos a santificação. O que é a santificação, professor? É uma limpeza completa. É uma purificação total, dentro de você e fora de você. Fatores externos e fatores internos. É o processo contínuo de transformação na vida do crente. A imagem de Cristo pela ação do Espírito Santo. Esse processo não é um processo que acontece apenas no dia da minha conversão. Não.
Esse é um processo contínuo. É como se fosse o teu espírito, a minha vida, a tua vida, uma roupa. Eu, por exemplo, hoje coloquei essa roupa aqui, essa camisa, para dar aula. Ela é branca. Tem aqui uns detalhes pretos aqui, mas ela é branquinha. Quando eu peguei no meu guarda-roupa essa roupa para dar aula, gente, ela estava passadinha. Porque a minha querida esposa, a minha amada, fez isso por mim. Ela estava cheirosa. Ela estava com um cheirinho até de amaciante de roupa, sabe? Aquele cheirinho de Downy. E aí eu peguei até com pena, né? Tem roupa que você pega, vai usar até com pena. E aí eu peguei e eu coloquei agora aqui para dar essa aula. Só que quando chegar o final do dia, já não vai dar mais para usar essa roupa. Principalmente porque ela é branca. Amanhã, daqui 2 dias, eu não vou poder colocar essa camisa de novo antes que ela passe pelo processo de lavagem. Aí é tudo de novo, vai repetir tudo de novo. Vai lavar, vai secar, vai passar, até daqui a alguns dias eu poder usá-la novamente. Gente, o nosso espírito é assim. Por causa do pecado que há no mundo, o Espírito Santo ele te santifica, você sai para a rua limpinho, você vai trabalhar limpinho, mas nós precisamos desse processo de santificação que é contínuo, porque nós precisamos nos limpar da sujeira do pecado a cada dia, senão cria crostas, senão cria limo, cria lodo. Nós precisamos a cada dia nos purificar. A santificação é isso. Hebreus capítulo 12, versículo 14 fala assim, ó: segui a paz com todos. Se depender de você, seja um promotor da paz. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Nem o bispo, nem o apóstolo, nem o pastor, nem a esposa do pastor, também não. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Nem você, professor Eduardo, nem eu. Eu preciso me santificar a cada dia. Eu preciso me purificar a cada dia. E a santificação, ela enfatiza o quê? A vida prática, de obediência, de fé, de crescimento espiritual. A vida prática, Ronaldo. A vida prática, Priscila. A vida prática, Jean. A vida prática, Jaqueline. Dia após dia. Porque teoria a gente tem muita. Imagina você que está quase terminando esse curso. Quanta teoria você já aprendeu comigo, com os outros professores? Você que está no meio vai aprender ainda mais. Você que está no início, tem muita coisa para aprender. São teorias. Mas o que vai mudar a sua vida não é a teoria. O que vai mudar a sua vida é a prática, é a obediência, é a fé. É dessa maneira que a gente cresce espiritualmente. É dessa maneira que nós recebemos a salvação. Então é muito importante esse processo de santificação, que é um processo contínuo. Hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem e até Jesus voltar.
Em sétimo lugar, por isso que eu falei que essa aula é a mais importante do módulo. Quem não está aqui agora, depois vai ter que rever. Redenção. Redenção é a libertação do pecado, a libertação das consequências do pecado por meio do sangue de Cristo. A redenção é um resgate, é um pagamento, foi o pagamento do preço, a remissão da nossa dívida. Lembra da parábola do servo e do conservo? O servo, ele devia, vamos colocar valores de hoje, 100 mil reais. E ele não tinha como pagar. Mas ele foi lá no seu senhor e o seu senhor perdoou a dívida. Redenção. Não precisa me pagar os 100 mil reais. Você está livre. Aí, ao invés dele fazer a mesma coisa com o conservo, o que ele fez? O conservo devia muito menos. Se ele devia 100 mil, o conservo devia 100 reais. E ele não agiu da mesma maneira. Ele não deu redenção. Ele jogou o coitado na mão dos atormentadores, preso. Quando o seu senhor ficou sabendo, chamou ele para uma conversa de bigode a bigode. Vem aqui. Eu te perdoei de 100 mil reais e você não pôde perdoar o coitado de 100? Redenção é o preço que alguém paga. E quem é que pagou esse preço por nós? Jesus, lá na cruz, com a sua própria vida, porque você tem valor. Ninguém chegaria na feira hoje e pagaria em uma dúzia de banana 100 reais. Você pagaria? Eu não pagaria. 100 reais numa dúzia de banana. Por mais que eu goste de banana, por mais que eu coma banana todo dia, mas 100 reais eu não pago. Ué, por que o senhor não paga? Porque não vale. Não vale 100 reais. Talvez valha 20 reais quando a gente paga mais caro, 15 reais, mas 100 reais não vale. Se Jesus entregou a sua própria vida por mim e por você, é porque nós valemos muito, nós valemos demais. Você tem um grande valor para Deus. Por mais que alguém queira te humilhar, por mais que alguém queira dizer que você é uma pessoa desprezível, mentira. Um alto preço foi pago por você. 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo, glorificai a Deus no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Qual foi o preço? Preço de sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que a redenção enfatiza? Que nós fomos comprados por um preço que a gente não poderia pagar de resgate. E esse preço foi o sacrifício de Jesus. Antigamente no Brasil, um crime que ficou muito em voga na década de 80, na década de 90, foi o sequestro de pessoas ligadas à família de famosos. Eu me lembro que sequestraram o irmão do Zezé de Camargo, não sei se você lembra disso. Eu me lembro que sequestraram a mãe do Robinho. Eu me lembro que sequestraram a filha do Silvio Santos, a Patrícia Bravanel. Lembra disso? Mas por que um elemento
ele articula sequestrar alguém que o seu parente, o seu familiar tem fama, porque ele acredita em um preço de resgate. Agora, aquela pessoa que não tem fama, aquela pessoa que ninguém da família é rica, milionária, as quadrilhas elas não queriam sequestrar o pé rapado, o pobre, porque não haveria nada para resgatar, não haveria dinheiro. Mal a pessoa tem dinheiro para comer. O preço da redenção é o preço do resgate. E no caso da nossa salvação, a nossa redenção foi o sacrifício de Jesus. Foi esse sacrifício que nós enfatizamos na redenção. Número 8. Estamos falando hoje do processo de salvação. A aula mais importante desse módulo. Quem não pegou do começo, por favor, depois vejam essa aula gravada, é a mais importante. Perseverança dos santos é a garantia de que os verdadeiros crentes continuarão na fé até o fim. Qual é a garantia que eu tenho que ninguém vai tomar minha coroa? A Bíblia diz isso, guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa, para que você não perca a salvação, para que você não seja enganado pelo anticristo. Qual é a garantia? É você continuar na fé. É a perseverança dos santos. É a perseverança do povo de Deus, servindo a Cristo por 1 ano, por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos, por uma vida de consagração a Deus. A perseverança. Eu me converti há muitos anos atrás. Praticamente eu venho de berço evangélico. Eu fui batizado em 1991. E desde aquele dia até hoje, eu continuo firme no propósito. Eu continuo firme com Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Eu gosto muito desse texto, porque Deus começou uma boa obra na minha vida desde lá da infância. Quando eu entrei na adolescência, em 91, eu já me batizei rápido. O meu pastor nem queria me batizar, não. Falou para minha mãe, ele é muito novo, deixa ele fazer uns 15, 16, 18 anos. Mas de tanto insistir, eu queria Jesus, ele foi lá e me batizou. E eu continuo perseverando até hoje. Porque desde aquele tempo, já se vão aí mais de 30 anos, aquele que começou uma boa obra na minha vida, ele é fiel para aperfeiçoar. Eu tenho sido aperfeiçoado por Deus nessas últimas décadas, nesses últimos anos. Eu acho que hoje eu tenho condições de servir a Deus melhor do que quando eu iniciei. E assim com você também. A cada dia a gente vai melhorando. A cada dia Deus vai nos aperfeiçoando. Então, nós temos que perseverar. O que é a perseverança dos santos? Ela enfatiza. Quem são os santos? Somos nós. Que existe uma segurança eterna
daqueles que foram realmente salvos. Como assim realmente salvos? Gente, nós não seremos salvos, nós já estamos salvos. Se você morrer hoje, você morre com salvação. Se Jesus voltar hoje, você morre, você é arrebatado com salvação. Ai, mas eu tenho medo da morte. Não precisa ter medo da morte. De vez em quando, né, vem alguns pensamentos aí intrusivos, algumas aves de rapina que nós temos que enxotar. Vem aí um sentimento depressivo de morte. Gente, persevere. Busque a alegria da salvação. E quando você ouvir uma mensagem lá na igreja, que o pastor falar, quem tem a certeza da sua salvação, que você seja o primeiro. Que você diga, eu tenho a certeza da minha salvação. Porque você está nesse processo de perseverança. 9, glorificação. É a fase final, turma, da salvação. É quando o crente será ressuscitado em um corpo glorificado. Esse corpo é um corpo livre do pecado. Esse corpo é um corpo que não degenera. Esse corpo é um corpo que não tem rugas, não tem marcas. Esse corpo é o corpo glorificado. Porque hoje existe o fator tempo. E quanto mais a gente vai envelhecendo, mais aparecem as marcas do nosso envelhecimento. Cabelo branco, barba branca, ruga, pé de galinha, bigode chinês. Haja botox. Isso é natural. Nós precisamos viver todas as fases, todas as etapas da nossa vida, inclusive a velhice, que também é uma etapa e a gente tem que ser feliz na velhice, na maturidade. Mas quando recebermos a glorificação, aí não vai ter mais cansaço, aí não vai ter mais morte, aí não vai ter mais ruga, aí não vão haver mais cicatrizes. É um corpo glorificado. E os que predestinou, a esses também chamou. Os que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Então nós somos predestinados porque ouvimos o chamado de Deus. Chamou, nós atendemos. Justificou, pagou nossa dívida, nossa conta. E também ele nos glorificou. Aqui é o ponto máximo da salvação. Quando recebermos um corpo que não é um corpo físico, que não é um corpo que tem cansaço, que tem olheira, que tem insônia, que tem depressão, que tem medo, que tem angústias. Um corpo glorificado. A glorificação, ela enfatiza a plena obra da restauração no ser humano para ele viver eternamente com Deus. Um dia, nós não estaremos mais aqui nessa terra. Aonde estaremos? Nós estaremos vivendo eternamente com Deus. Não precisa nem ter medo de quando será esse dia. Neste dia, nós estaremos eternamente com o Senhor. Deu para entender? Alguma dúvida sobre essa primeira parte da aula? A necessidade da salvação. Esse é o assunto que a gente vai ver agora. Porque Romanos capítulo 3, verso 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como assim todos?
Todos. Quando nós nascemos nesse mundo, nós já nascemos em pecado. É como se viesse no nosso DNA. Sabe quando a gente vai no médico e o doutor pergunta assim: tem algum caso de diabetes na família? A sua mãe é hipertensa? O seu pai é hipertenso? Tem caso de câncer? Sabe quando o doutor quer levantar a tua probabilidade para determinadas doenças? O pecado é assim, o pecado veio no nosso DNA. 1 Timóteo 2,4 fala que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos quem? Todos, todos. Até o pior bandido? Até o pior bandido. Até o pior estuprador? Até o pior estuprador. Até o pedófilo? Até o pedófilo. Deus, ele deseja que todos se salvem. Todos. E Deus, ele vai dar oportunidade para todos. Eu não entendo, por exemplo, quando um crente diz assim: tomara que morra, tomara que vai para o inferno, bem feito. Porque se a pessoa está vivendo uma vida toda errada e praticando crimes aí horrendos, é porque faltou um pregador do evangelho, faltou eu, faltou você, para mostrar a verdade para aquela pessoa. Ela ainda vive uma vida de mentira. Essas palavras do apóstolo Paulo, elas mostram que todos pecaram. E isso inclui todos os homens, sem exceção. Desde a queda dos nossos pais, Adão e Eva, até o último que vem a existir nesse mundo. Que nasceram, que têm nascido, que nascerão debaixo do pecado. Todos nós nascemos em pecado. E aqueles que vão nascer, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, eles também nascerão em pecado. Por isso, a necessidade de um Salvador. Por isso, a necessidade de Jesus. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. É o que diz o salmista no Salmo 51:2. Jesus é o único que foi concebido sem pecado. Ele nasce de Maria, nascimento virginal, mas ele é fruto do Espírito Santo. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é o único que pode nos salvar. Por isso a necessidade de um Salvador. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: em nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o nome de Jesus, ele é sobre todo nome. O nome de Jesus é aquele que tem o poder para nos salvar. Notemos, então, que a necessidade da salvação, ela está relacionada com a existência do pecado. Se não houvesse pecado, não haveria necessidade de salvação. Isso é, porque também não haveria morte física, não haveria morte espiritual, não haveria nem envelhecimento, nem doença, nem enfermidade, nem dor, não haveria nem pranto, não haveria nem choro. Tá vendo como o pecado, ele trouxe prejuízos para nós? Tá vendo como o pecado prejudicou o ser humano nessa vida que nós vivemos? Nós vivemos hoje num verdadeiro caos. E só com a presença de Deus, com a graça de Deus, é que a gente se livra desse caos.
O pecado em si, ele trouxe muito prejuízo. Professor, quais são as consequências do pecado? Letra A, morte física. Depois você pode ler Romanos 5,12. Letra B, morte espiritual, a separação de Deus. Que o problema não é morrer fisicamente. Morrer fisicamente, todo mundo vai morrer. O problema é morrer espiritualmente. Romanos 3,23, Ezequiel 18,4, Efésios 2,1. Depois leia. Faça esse dever de casa. Pega essas referências ao longo da semana. Letra C. O pecado separa o homem de Deus. Existe algo que separa o homem de Deus. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Só isso que o pecado faz? Não. Letra D. Afasta o bem. A pessoa quer fazer o bem, mas ela não consegue. O que Paulo falou? O que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, isso eu faço. Que tensão é essa? É o pecado que nos afasta do bem. Jeremias 5,25. O pecado, ele traz uma carga pesada, gente. Existem pessoas que estão vivendo como se estivessem carregando uma tonelada nas costas. É um peso muito grande. É o peso do pecado. Quais são as consequências do pecado? Escravidão. A pessoa, ela luta contra um vício, mas ela não consegue largar o vício. E faz terapia, e vai para a clínica de recuperação, e toma remédio, e bota adesivo. O pecado não deixa. Faz da pessoa um escravo, uma escrava. Acabou? Não tem mais. Miséria e pobreza. As pessoas que vivem em pecado, elas não conseguem prosperar. Lucas 15,17, Isaías 57,20. Aonde tem pecado, tem pobreza, tem miséria. Quanto mais pecado, mais miséria, mais pobreza. Letra H, cegueira espiritual. O Deus desse século, com letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos. A pessoa não consegue ver um palmo na sua frente. Ela não consegue. Por mais que ela queira, ela vive em densas trevas. Ela não consegue. Letra I. Inimizade contra Deus. Porque se eu quero ser amigo do mundo, eu não consigo ser amigo de Deus. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. As duas coisas não tem como. O pecado, ele produz isso. São consequências do pecado que nós entendemos que é uma depravação, que o ser humano ele está degradado por causa do pecado. Acabou? Não, tem mais. A lista é grande. Destruição. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. João 10,10. Tudo que está ligado a roubo, morte e destruição, consequência do pecado. Confinamento no império das trevas. Por isso que quando a salvação chega, ele nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é muito lindo, irmão. Eu vivia na mão do inimigo, eu vivia na mão do diabo, eu vivia no império das trevas, mas o Senhor me resgatou
e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Império é diferente de reino. Império é diferente de reino. Pode ter certeza disso. E o último assunto que a gente vai falar no final desta aula 2, essa aula de hoje, é o que a salvação traz. É o contraponto. Nós vimos a consequência do pecado, agora nós vamos ver os benefícios da salvação. Primeiro, ressurreição física. Porque se o pecado trouxe a morte física, a salvação traz a ressurreição física. Segundo, ressurreição espiritual. Porque se o pecado trouxe a morte espiritual, o salário do pecado é a morte, a ressurreição é o dom gratuito de Deus. Terceiro, a salvação aproxima o homem de Deus. É o contraponto. Se o pecado afasta o homem de Deus, as nossas iniquidades, a salvação nos aproxima de Deus. 4. Bondade completa. Tanto em Efésios 5:9 quanto em Gálatas 5:22, nós vamos ver que bondade é um fruto. Fruto de quem? De alguém que está salvo. Quem não está salvo não consegue praticar justiça. Quem não está salvo não consegue ter atos de bondade. Eu nem sei porque que a gente se ilude com certas pessoas que ainda não estão salvas. Ah, mas ela está dentro da igreja. Gente, Lúcifer estava dentro do céu. Ah, eu nasci na igreja. Lúcifer nasceu no céu. A salvação é prática, é obediência, é fé. É uma vida espiritual regenerada, restaurada, justificada. Não se espante de pessoas dentro da igreja que não são salvas. 5. Um fardo leve para a sua vida. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo que é suave, que é leve. Vida cristã não pode ser peso para você. Vida cristã tem que ser leve. O que nos escraviza é a religiosidade. Eu já contei aqui que uma vez eu estava no estacionamento de uma igreja, fui cumprimentar o pastor presidente, ele olha para mim, eu cumprimento, chamo ele pelo nome. E aí, pastor, como é que o senhor tá? Tô indo, né? Melhor do que eu mereço. Que peso que é a vida cristã para esse homem. A vida cristã tem que ser leve para nós. Libertação total. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Graça e riqueza, favor imerecido, bens materiais, bens espirituais. Riqueza, meu irmão. Nós somos ricos. Quem falou para você que você é pobre? Tem gente muito milionária que trocaria toda a sua fortuna por aquilo que você tem. Você é rico e não sabe ainda que é rico. Reconciliação e paz. Salvação traz para mim. Salvação traz para você. Reconciliação em paz. A gente vai viver em paz. A gente vai viver tranquilo. Nós somos da luz. Vida abundante. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Zoe, a própria vida de Deus em nós. Transladação para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Colossenses 1,13, você foi transladado, você foi transportado. Você já não vive mais em trevas,
Você já não vive mais naquela humilhação. Você já não vive mais naquela pressão. Hoje você é um filho da luz. Hoje você tem paz, vida abundante, reconciliação. A gente tem tudo. A salvação trouxe para nós absolutamente tudo. Então nós precisamos guardar, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarde no seu coração as palavras do Senhor. Aqui estão minhas redes sociais. Se você quiser me seguir em qualquer uma dessas redes sociais ou me mandar um e-mail com alguma dúvida dessa aula, eu estarei pronto para responder você